Boa noite, eu me chamo Francisco e moro em Tapipoca, que fica no estado do Ceará. Trabalho como auxiliar de enfermagem. Minha paixão pela área da saúde começou desde muito cedo, pois quase sempre eu estava em hospitais, pois fui uma criança cheia de problemas, pneumonia, asma. Essas eram algumas doenças que eu tinha e que ainda carrego as suas sequelas. Mas fiquei bom mesmo, não com ajuda médica, e sim com a ajuda de um rezador que tinha aqui pela região. E foi dele que escutei uma história muito macabra. Tudo começou na noite de quarta-feira. Tive uma piora na minha pneumonia e tossia muito, tanto que até vomitava. E meus pais, muito humildes na época, não podiam me levar àquela hora em um hospital, pois ficava muito longe e não tínhamos dinheiro para o carro. Foi então que meu pai teve a ideia de me levar ao senhor Apolônio, um homem que rezava nas pessoas. E rezadores são tipo curandeiros, que curam tanto pela fé como fisicamente. Pois bem, meu pai me levou lá na casa dele, que ficava bem afastada da cidade, um lugar totalmente isolado. E naquela escuridão, eu mal via meu pai, que me levava na sua bicicleta. E assim que chegamos na casa do rezador, meu pai bateu na porta da casa dele e chamou umas 2 vezes. E lá de dentro da casa, começamos a ver uma iluminação amarelada que vinha da chama de uma lamparina. Ele então abriu a porta e nós entramos. O senhor, muito humilde, rezou em mim e mandou meu pai fazer um chá de algumas ervas e plantas que lhe havia dado e pediu para que a gente voltasse lá mais 6 vezes para fechar um ciclo de 7 dias. Nós então fomos para casa. Meu pai fez o chá daquelas ervas e eu tomei. O chá não era bom, mas me deixou bem melhor da tosse e diminuiu a minha falta de ar. E fizemos o que o senhor Apolônio pediu e retornamos lá nos outros dias, até que uma noite ele nos contou uma história macabra. Na terceira noite que fomos ao rezador, meu pai perguntou se ele não tinha medo de morar ali sozinho. Ele riu e falou que medo só tinha de 2 coisas. A primeira era gente, porque essas sim podem fazer mal a gente, e que ali na mata ele tinha paz. Meu pai, então, muito curioso, perguntou pela segunda coisa que ele tinha medo, e foi aí que ele completou seu discurso, dizendo que houve um caso que o deixou com muito medo e que ele jamais iria esquecer. Ele viu uma besta que parecia ter saído do inferno, e contarei a vocês da mesma forma que ele nos contou. Tudo aconteceu há muito tempo atrás. Eu ainda estava começando com as minhas rezas e aprendendo tudo com meu avô, pois foi dele que herdei esse dom de curar as pessoas. Na época eu saía com ele por esses sertões, rezando no povo e dando remédio para as pessoas que não tinham como ir ao médico. E foi numa dessas viagens que aquilo me ocorreu. Era uma noite de lua, no mês de agosto. Eu e meu avô tínhamos ido à casa de um homem que estava muito doente. Rezamos nele e depois tomamos um café e ficamos numa prosa até umas horas. E depois seguimos a pé para nossa casa, que ficava bem longe de lá. E no breu da noite, só ia nós pela estrada do sertão. E ele ia me ensinando do poder das ervas que tinham no sertão. Foi quando do nada começamos a ouvir um tropelo alto que vinha bem ao longe. Meu avô, mais sábio que eu, me mandou correr, e eu corri sem entender o porquê. E quando a gente achou um pé de jatobá, subimos nele. Foi então que perguntei a meu avô o porquê da gente estar fazendo aquilo, e ele só pediu para eu fazer silêncio e que eu esperasse, que eu ia saber o porquê.
Eu então me calei e só fiquei escutando aqueles tropelos que iam ficando cada vez mais alto. Foi então que ao longe avistei uma coisa vindo correndo. Era um negócio preto e sem forma, mas quanto mais aquilo se aproximava, com mais medo eu ficava, porque aquilo era algo que eu não conhecia. Era um animal, só que muito estranho. As pernas dele eram tortas e muito grande, as mãos também, só que era com os cotovelos que aquilo corria, e ele vinha muito rápido pela estrada que a gente estava. E na hora que aquele bicho chegou perto do pé de jatobá, ele parou e de uma vez ficou em pé, que nem um homem. Aquele bicho era muito maior que meu avô, que era bem alto, e ele fedia carniça. Sua cabeça era bem grande e parecia estar suada, e suas orelhas eram grandes e caídas, uma coisa muito feia. Me tremi todinho e estava perto de desmaiar. Foi quando meu avô me segurou e começou a rezar uma oração, e aquele bicho ali, bem na nossa frente, cheirando o ar como se procurasse a gente. Foi então que aquela coisa novamente botou os cotovelos no chão e se pôs a correr de quatro, que nem um animal. E quando aquele bicho foi embora, o meu avô disse: "Tá vendo, Apolônio? Isso daí é um lobisomem, a mistura de um homem com um bicho. Carrega essa maldição quem é o sétimo filho de uma família, ou quem é mordido por um bicho igual. Quando tu escutar o barulho que isso daí faz, tu já se prepara para correr, pois coisa boa não é. E esses lobisomens do sertão só param quando pega um. Essa noite a gente vai ficar aqui em cima da árvore, porque ele pode estar escondido na mata, só na tocaia, esperando pela gente." Nós então passamos a noite em cima do pé de jatobá, e o medo de me encontrar novamente com aquilo foi grande, mas para minha sorte, nunca mais vi aquele ser. E medo só tenho dessas duas coisas, da maldade do homem e do lobisomem. Quando o senhor Apolônio nos contou aquilo, eu fiquei me borrando de medo, pois eu conhecia a lenda do lobisomem, e escutando ele falar do seu encontro com a fera, eu tive mais certeza da existência desse ser. Ainda foi mais uns dias na casa do rezador, e ele me deu uma boa sobra de ervas, e com sua reza e remédios caseiros, fiquei bem melhor das minhas enfermidades, e nunca mais visitei aquele senhor, e nem sei se ele ainda é vivo, mas guardo na lembrança a sua história, pois foi algo que me deixou com muito medo.